Fiquei no portão de embarque, minha mala em uma mão, meu cartão de embarque na outra. A excitação da tão esperada viagem em família zumbia no ar, mas por dentro eu não sentia nada além de uma quietude assustadora. Algo estava errado. Eu simplesmente não sabia o que ainda. Meus pais planejaram essa viagem por meses, insistindo que seria uma escapada especial só para os adultos, uma maneira de nos reconectarmos como família, sem as distrações das crianças correndo por aí. Por mais que me doesse deixar meus 2 pequenos para trás, eu concordei. Afinal, eles me tranquilizaram 100 vezes. Manu, você merece uma pausa. As crianças ficarão bem com sua amiga. Aproveite. Só uma vez. Mamãe disse, sua voz firme, mas afetuosa. Então, eu tinha arrumado tudo. Abastecido a geladeira, deixado instruções detalhadas, feito até mesmo videochamadas com meus bebês 2 vezes antes de ir para o aeroporto. Eu estava pronta para abraçar essa rara oportunidade de ser Manu novamente, não apenas mãe. Mas então, ela entrou. Minha irmã, Larissa. E logo atrás dela, seguindo em uma fila caótica, estavam seus 3 filhos. Crianças. Meus pais tinham me dito explicitamente que crianças não fariam parte desta viagem. Meu estômago apertou enquanto eu olhava a cena. Pequenas mochilas balançando descontroladamente. Dedos pegajosos segurando lanches, vozes infantis animadas. Eu me virei para meus pais, confusa. Não tínhamos concordado que seriam apenas adultos? Oh, Manu, não fique tão surpresa, mamãe disse, acenando desdenhosamente, como se eu estivesse fazendo um escândalo por nada. Papai riu ao lado dela. É diferente com os filhos da Larissa. Eles não dão trabalho nenhum. Sem problema, eu encarei o mais novo da minha irmã, Tiago, que já estava subindo em um assento do aeroporto como se fosse um ginásio de escalada. Ele ria enquanto tentava pular. Larissa deve ter notado minha expressão, porque soltou uma risada suave. Relaxa. Meus filhos são anjos. Você nem vai notar que eles estão aqui. Foi quando mamãe disse as palavras que me arrepiaram a espinha. Nós simplesmente os amamos mais. No começo, achei que tinha ouvido errado. Certamente, ela não tinha acabado de dizer isso. Mas então, ela sorriu. Seus olhos brilhando, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se não fosse uma faca no meu peito. Eu soltei uma risada seca, balançando a cabeça. Desculpe, mamãe suspirou dramaticamente. Oh, não seja tão sensível, Manu. Nós apenas queremos dizer que eles são mais tranquilos. Eles ouvem. Eles são mais. Ela hesitou, então gesticulou vagamente. Você sabe, mais amáveis. Senti meu rosto corar. Uma raiva lenta e ardente borbulhava sob minha pele. Minha mente voltou para meus filhos. Meus lindos e brilhantes bebês que estavam em casa agora, provavelmente se perguntando por que a mamãe teve que ir embora sem eles. Os filhos de Larissa não eram mais amáveis. Eles não eram mais merecedores. Eles eram apenas os netos favoritos. E meus filhos? Meus filhos nem sequer valiam uma passagem de avião. Você mentiu para mim, eu disse, minha voz firme. Papai soltou um suspiro cansado. Manu, não seja dramática. Você sabe o quão difícil é para a Larissa. Mãe solteira, 3 filhos. Ela precisava disso mais do que você. Mais do que eu? Olhei para Larissa, esperando que ela dissesse algo. Qualquer coisa. Algo que reconhecesse o quão errado aquilo era. Mas ela apenas deu de ombros, completamente despreocupada. Como se tivesse todo o direito de estar ali com seus filhos, enquanto os meus foram deixados para trás. Foi nesse momento que me atingiu. Isso não foi um acidente. Isso não foi uma falha de comunicação. Isso foi uma escolha. Uma escolha deliberada de priorizar Larissa e seus filhos, em vez de mim e dos meus. Uma escolha que eles nunca sequer consideraram explicar ou se desculpar. Eu cerrei a mandíbula e respirei fundo. Esse foi o momento em que soube que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Passei anos dando desculpas para eles, me convencendo de que o favoritismo estava apenas na minha cabeça, que eu estava imaginando coisas. Mas agora
Agora era inegável, e eu tinha uma escolha a fazer: ser a filha quieta e obediente que eles esperavam que eu fosse. Ou, finalmente, me defender. Olhei para o meu cartão de embarque, depois para a minha família, depois de volta para o meu cartão de embarque. E, de repente, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eles fizeram a escolha deles. Agora era a hora de eu fazer a minha. Fiquei ali, segurando minha mala com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O zumbido do aeroporto ao meu redor desapareceu em um ruído maçante, enquanto meus pais e Larissa continuavam conversando, completamente alheios à tempestade que rugia dentro de mim. Manu, não seja tão dramática. Mamãe suspirou novamente, acenando com a mão, desdenhosa. Você está agindo como se tivéssemos deixado seus filhos na rua. Eles estão em casa, perfeitamente seguros. Meu coração martelava no peito. Não é esse o ponto, eu disse, minha voz baixa e controlada. Mas qualquer um que realmente me conhecesse teria ouvido a ponta afiada por baixo. Papai balançou a cabeça, já exasperado, como se eu fosse a única a dificultar as coisas. Manu, nós só pensamos que seria mais fácil assim. Você está sempre tão estressada com as crianças. Imaginamos que você se divertiria mais sem elas. Soltei uma risada vazia. Aquele tipo de risada que escapa quando você está a 1 segundo de perder o controle. Ah, certo. Então vocês estavam me fazendo um favor? Olhei para Larissa, que folheava o telefone como se não fizesse parte da conversa. E Larissa? Vocês imaginaram que ela não se importaria em trazer os filhos dela? Mamãe se mexeu desconfortavelmente, finalmente percebendo que eu não estava apenas irritada. Eu estava furiosa. Você sabe como as coisas são difíceis para ela, querida. Ela disse, abaixando a voz como se estivesse falando com uma criança. 3 filhos. Nenhum pai por perto. Ela precisava disso mais do que você. Lá estava de novo. Aquela frase. Ela precisava disso mais do que você. Eu quase podia sentir algo dentro de mim estalar. Você continua dizendo isso. Você ao menos se ouve? Minha voz estava aumentando agora, e as pessoas ao redor começavam a olhar, sentindo a tensão. Eu não me importava. O que acontece comigo e com o que eu preciso? Isso não importa? Porque eu não sou a filha indefesa e esforçada? Os olhos da mamãe se arregalaram. A expressão do papai endureceu. Manu, abaixe a voz. Não. Dei um passo à frente, meu coração martelando. Vocês mentiram para mim. Olharam nos meus olhos e disseram que essa viagem era só para adultos. Vocês sabiam que eu nunca deixaria meus filhos para trás se tivesse escolha. Vocês sabiam e não se importaram. Larissa finalmente levantou os olhos do telefone, revirando-os. Deus, Manu, deixe para lá. São férias, não o fim do mundo. Foi a gota d'água. Exalei bruscamente, segurando a alça da minha mala. Eu não iria nessa viagem. Não com eles. Não mais. Aproveitem suas férias, disse, minha voz firme, controlada, mortal. Virei-me e comecei a andar em direção à saída. Mamãe engasgou. Manu, não seja ridícula. Para onde você está indo? O voo está embarcando em breve. Não para mim. Chamei por cima do ombro. A voz do meu pai veio mais afiada agora, mais brava. Não ouse agir como uma criança sobre isso. Isso me fez parar. Lentamente, virei-me, encontrando seu olhar. De frente. Agir como uma criança? Repeti, minha voz assustadoramente calma. Isso é rico. Vindo das pessoas que acabaram de me dizer, diretamente na minha cara, que amam os filhos da minha irmã mais do que os meus. Mamãe empalideceu, olhando ao redor nervosamente. Manu, querida, não quisemos dizer isso assim. Vocês quiseram dizer exatamente assim, interrompi. Sempre quiseram dizer assim. Eu que fui estúpida demais para ver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa, sempre despreocupada, suspirou dramaticamente. Jesus, Manu, pare de ser tão sensível. Meus filhos estão aqui. O que você quer que a mamãe faça? Expulsá-los? Eu ri.
Uma risada amarga cortante. Não, Larissa. Eu não quero que ela os expulse. Eu só queria que uma vez na vida ela pensasse que eu era tão importante quanto você. Mamãe abriu a boca para protestar, mas eu não dei a ela a chance. Virei-me e saí do aeroporto, deixando-os para trás, sem outra palavra. Mal me lembrava da viagem de volta. Minhas mãos seguravam o volante com tanta força que fiquei surpresa por não tê-lo quebrado ao meio. Eu me sentia entorpecida, como se estivesse flutuando para fora do meu próprio corpo, assistindo a cena se repetir várias vezes na minha mente. Passei anos me dobrando pela minha família, deixando as coisas passarem, dando desculpas, me convencendo de que eu estava exagerando. Mas eles tinham acabado de provar o que eu temia o tempo todo. Eu nunca seria o suficiente para eles, não como filha, não como irmã, nem mesmo como mãe. Pensei nos meus bebês, sentados em casa, esperando por mim, esperando pelos avós que nunca os priorizaram do jeito que priorizavam os filhos de Larissa. E de repente, eu sabia o que precisava ser feito. Isso não era apenas sobre a viagem, era sobre tudo. Cada feriado em que meus filhos ganhavam presentes menores que os de Larissa. Cada festa de aniversário em que meus pais se apegavam aos filhos dela e mal reconheciam os meus. Cada vez que eu me sentia menos. Não mais. Quando cheguei na garagem, minha mente estava decidida. Eu não estava apenas indo embora da viagem. Eu estava indo embora deles, para sempre. Fiquei sentada no carro por um longo tempo, olhando para a casa onde minhas crianças estavam me esperando. O calor do lar deveria ter me feito sentir melhor, mas tudo o que eu conseguia ouvir eram as palavras da minha mãe. Nós simplesmente os amamos mais. Aquela frase quebrou algo dentro de mim, algo frágil, algo que eu tentava manter unido há anos. Meus pais nunca tinham dito isso em voz alta antes, mas não precisavam. O favoritismo sempre esteve lá, persistindo logo abaixo da superfície, como uma ferida que nunca cicatrizou. Passei a vida inteira tentando ganhar o mesmo amor e aprovação que Larissa sempre teve sem esforço. E para quê? Eles me disseram, na minha cara, que meus filhos não importavam tanto. Meu peito apertou. Não mais. Eu estava acabada. Respirei fundo e saí do carro. Assim que abri a porta da frente, 2 pequenas figuras vieram correndo em minha direção. Mamãe, minha filha, Sofia, se jogou em meus braços, seus cachos balançando enquanto me abraçava com força. Atrás dela, meu filho, Gabriel, agarrou minha perna, suas mãozinhas apertando meu jeans. Você já está de volta? Minha melhor amiga, Lígia. Espiou pela porta da cozinha, confusão no rosto. O que aconteceu? Perguntou, a preocupação evidente na voz. Coloquei Sofia no chão e forcei um sorriso. Explico mais tarde. Lígia estudou meu rosto e assentiu. Ela me conhecia bem o suficiente para ver que algo havia mudado, algo profundo. Virei-me para meus filhos, passando os dedos pelos cachos de Sofia. Vocês 2 se divertiram? Nós sentimos sua falta. Gabriel fez um biquinho, abraçando minha cintura. Meu coração apertou. Eles mereciam algo melhor. Eles mereciam avós que os quisessem por perto. Não aqueles que os viam como um inconveniente. Beijei o topo da cabeça de Gabriel, segurando-o perto. Eu também senti sua falta, meu amor. Tanto. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei-me à mesa da cozinha. Meu telefone estava à minha frente. Minha mãe havia ligado 4 vezes. Meu pai, 2 Larissa, nenhuma única vez. Nenhuma surpresa aí. Ignorei as chamadas perdidas. Em vez disso, abri nosso grupo da família. O mesmo grupo onde meus pais sempre se emocionavam com os filhos de Larissa. O mesmo grupo onde eu passei anos mordendo a língua, fingindo que não percebia o desequilíbrio. Não mais. Comecei a digitar. Não irei na viagem. E também não farei mais parte desta família. Hesitei por um segundo e continuei. Passei a vida inteira sendo tratada como se eu fosse menos. Como se meus filhos fossem menos. Hoje, vocês deixaram claro que isso nunca vai mudar.
Espero que aproveitem suas férias. Mas de agora em diante, não me liguem, não me mandem mensagens e não esperem nada de mim. Nunca mais. Li a mensagem, meu pulso martelando em meus ouvidos. Então, sem pensar 2 vezes, cliquei em enviar. Por um momento, apenas olhei para a tela. Então, um por um, saí de todos os grupos da família. Bloqueei os números dos meus pais, antes que tivessem a chance de responder. Estava feito. Eu havia cortado o laço. Na manhã seguinte, Lígia entrou na minha cozinha e me encontrou fazendo panquecas, o cheiro de manteiga e xarope enchendo o ar. Ok, disse ela cruzando os braços. Derrame tudo. Virei uma panqueca no prato. Eu terminei com eles. Lígia piscou. Espera. Com seus pais? Assenti. Uau! O que aconteceu? Contei a ela tudo. A mentira, a traição, o favoritismo, finalmente dito em voz alta. Quando terminei, Lígia segurava a caneca de café com tanta força que achei que iria quebrá-la. Manu! Ela respirou fundo. Isso é horrível. Dei de ombros tentando ignorar a dor na garganta. Não é surpreendente. Isso não torna tudo bem. Ela retrucou. Encontrei seu olhar. Não, não torna. Lígia largou a caneca. E agora, exalei. Agora eu foco nos meus filhos, na nossa vida. Lígia me estudou por um momento, então sorriu. Bem, porque você e seus filhos, vocês merecem o melhor. Eu assenti. Meu coração mais leve do que tinha estado em anos. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava esperando que meus pais me vissem, porque eu finalmente me vi. Não demorou muito para as consequências começarem. No início, houve silêncio. Um dia inteiro se passou sem uma única ligação ou mensagem dos meus pais ou de Larissa. Eu sabia que eles tinham visto minha mensagem. Imaginei-os sentados em sua suíte de hotel, tomando coquetéis, provavelmente revirando os olhos, para o meu comportamento dramático. Mas eu também sabia de algo que eles não sabiam. Eu não estava blefando. No segundo dia, meu telefone tocou. Era minha mãe. Eu vi a tela vibrar no balcão da cozinha e meu estômago apertou, mas eu não atendi. 1 hora depois, ela tentou novamente, mais 2 vezes naquela noite. Depois, foi meu pai. Em seguida, Larissa, cujo nome eu não via aparecer na minha tela havia meses. Eu ignorei todos. No 3º dia, as mensagens começaram. Mãe. Manu, querida, vamos ser razoáveis. Você está exagerando. Precisamos conversar. Pai. Chega dessa bobagem. Ligue de volta para sua mãe. Larissa. Sério, Manu? Você está realmente brava com isso? Cresça. Olhei para as mensagens e uma risada amarga escapou dos meus lábios. Nem um único pedido de desculpas. Nenhuma admissão de que tinham feito algo errado. Eles ainda achavam que eu estava apenas fazendo birra, como se eu fosse uma criança que eles poderiam repreender até a submissão. No 4º dia, o tom mudou. Mãe, Manu, isso é ridículo. Nós somos uma família. Você não pode simplesmente nos cortar assim. Pai, você está sendo egoísta. Sabe o quanto fizemos por você ao longo dos anos? E então veio a mensagem que me fez sentar ereta. Mãe, Manu, seu pai e eu estamos precisando de ajuda financeira. Precisamos conversar. Pisquei para a tela, lendo a mensagem 2 vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Ali estava, o verdadeiro motivo da preocupação repentina. Eu já esperava que isso acontecesse eventualmente, mas não tão cedo. Eles não estavam preocupados em me perder. Estavam preocupados em perder meu apoio. A percepção foi um soco no estômago. Por anos, eu me esforçava ao máximo para manter minha família feliz. Eu os ajudei financeiramente mais vezes do que poderia contar. Cobrindo contas, emprestando dinheiro, socorrendo-os quando gastavam demais com algo desnecessário. Nunca pensei 2 vezes sobre isso porque, bem, é isso que a família faz, certo? Mas olhando para trás, percebi algo. Eles nunca me ajudaram.
Nenhuma única vez. Nem quando. Eu estava lutando como mãe solo. Nem quando passei pelo divórcio. Nem quando mal conseguia me manter de pé. Eu estava sozinha. Enquanto isso, eles cobriam Larissa de apoio infinito, desculpas infinitas, ajuda infinita. E agora, quando perceberam que eu estava falando sério sobre ir embora, o primeiro instinto deles não foi consertar as coisas. Foi me fazer sentir culpa, me puxar de volta. Não porque sentiam minha falta, mas porque precisavam de algo de mim. Naquela noite, enquanto colocava meus filhos na cama, senti algo dentro de mim se acalmar. Eu estava farta de me sentir culpada. Peguei meu telefone, abri a conversa com minha mãe, respirei fundo e digitei. Você tem razão, mãe. Eu não posso simplesmente cortar vocês. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Apertei enviar, antes que pudesse pensar demais. Segundos depois, meu telefone começou a tocar. Mãe, deixei tocar. Eu não estava mais jogando o jogo deles. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens. No início, eram mais do mesmo. Mãe, Manu, por favor, vamos conversar. Não é assim que as famílias se tratam. Pai, nós te criamos melhor do que isso. Mas quando eu não respondi, os insultos começaram. Você é ingrata. Você é egoísta. Você vai se arrepender disso quando nós não estivermos mais aqui. E então, o golpe final. Pai, tudo bem. Se quer agir como se não tivesse família, não volte rastejando quando perceber que cometeu um erro. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Erro? O único erro foi pensar que eles se importavam comigo da mesma forma que eu me importava com eles. Tranquei meu telefone, exalei lentamente e voltei meu foco para as únicas pessoas que realmente importavam. Meus filhos. Eles eram minha família agora, e isso era mais do que suficiente. Uma semana se passou. Depois, 2. As ligações pararam. As mensagens diminuíram. Eventualmente o silêncio se instalou. E com ele veio uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando pela aprovação deles. Não estava perseguindo o amor deles. Não estava me dobrando em nós tentando ser vista. Eu estava apenas vivendo. E ainda assim, por mais leve que me sentisse, ainda havia uma parte de mim que doía. Não pelos meus pais. Não por Larissa. Mas por outra pessoa. Ou melhor, alguém. O pai dos meus filhos. Já fazia 2 anos desde o nosso divórcio. 2 anos desde que eu oficialmente desisti de um casamento que tinha acabado muito antes de eu ter coragem de terminá-lo. E olhando para trás, não pude deixar de ver os paralelos entre ele e meus pais. Eu tinha passado minha vida inteira implorando por um amor que deveria ter sido dado livremente. O homem que não estava lá. Jason e eu nos conhecemos jovens. Jovens demais. O que começou como um romance relâmpago se transformou em um casamento construído em esperanças, sonhos e nada sólido por baixo. No começo eu achava que éramos felizes. Achava que ele era meu parceiro, meu igual, minha rocha. Mas com o tempo, pequenas rachaduras começaram a se formar. Quando eu estava grávida de Sofia, ele começou a trabalhar até tarde. Quando Gabriel nasceu, ele mal tirava os olhos do telefone. Quando eu mais precisava dele, ele nunca estava lá. Por anos me convenci de que era normal, que casamento era difícil, que era apenas uma fase, mas no fundo, eu sabia a verdade. Jason não queria ser um marido. Ele não queria ser um pai. E um dia, ele deixou isso claro. Eu simplesmente não acho que posso mais fazer isso. Ele disse isso parado na nossa cozinha, sua voz fria e distante. Eu estava segurando Gabriel nos braços, Sofia agarrada à minha perna, seus rostinhos inocentes, alheios ao momento em que seu pai decidiu ir embora. Fazer o quê? Sussurrei, já sabendo a resposta. Nada disso. E assim, ele se foi. Sem uma grande briga, sem um caso dramático, apenas um homem que nunca quis a vida para a qual se inscreveu. Sozinho, mas não realmente. No começo, eu estava apavorada,
Como eu deveria criar 2 filhos sozinha. Como eu deveria equilibrar trabalho, contas, exaustão e o peso esmagador de ser abandonada. Mas então percebi algo. Eu já tinha estado sozinha. Jason podia ter vivido sob o mesmo teto, mas ele nunca esteve lá. Ele nunca foi um parceiro. Nunca foi o pai que nossos filhos mereciam. A única diferença agora era que eu não estava mais esperando por ele. E isso era libertador. Enquanto eu estava sentada à mesa de jantar com meus filhos naquela noite, observando-os rir de um jogo que tinham inventado, pensei em como a vida havia se tornado mais leve desde que cortei meus pais. Passei anos tentando fazer Jason me amar do jeito que eu precisava. Passei anos tentando fazer meus pais me enxergarem, me tratarem como igual. E, em ambos os casos, falhei. Não porque eu não fosse boa o suficiente, mas porque eles nunca foram capazes de me dar o que eu precisava. Levei 2 anos para parar de olhar para trás em meu casamento. Eu não ia demorar tanto para seguir em frente com meus pais desta vez. Eu estava escolhendo a mim mesma. Naquela noite, depois que coloquei Sofia e Gabriel na cama, vi meu telefone acender. Era Jason. Fiz uma careta. Ele raramente ligava. Nós só nos comunicávamos por e-mails ou mensagens curtas sobre as crianças. Curiosa, atendi. Manu? Sua voz estava hesitante, insegura, culpada. Jason? Eu ouvi sobre tudo. Seus pais, a viagem, Larissa. Eu endureci. Como? E sua mãe me ligou. Eu congelei. O quê? Ele suspirou. Ela estava tentando me fazer sentir culpado para falar com você. Disse que você tem se comportado mal e dificultado as coisas para a família. Soltei uma risada aguda, balançando a cabeça. É claro. Mesmo depois que eu os cortei, eles ainda tentavam controlar a narrativa. E o que você disse? Perguntei, me preparando para o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Jason hesitou. Eu disse para ela me deixar fora disso, que não era da minha conta, e que... Ele limpou a garganta. Que você é uma boa mãe, e que eles deveriam ser gratos por você estar disposta a falar com eles. Pisquei. Eu não esperava por isso. Jason nunca tinha me defendido antes. Nem quando éramos casados, nem quando eu chorei, implorando para ele se fazer presente na nossa família. Uau! Disse finalmente. Isso é inesperado. É... Ele suspirou. Olha, Manu, eu sei que errei. Sei que fui um péssimo marido. Mas tem uma coisa que eu sei. Você não merece o jeito que eles te tratam. Você nunca mereceu. Por um momento não soube o que dizer. Jason e eu nunca seríamos amigos. Nunca seríamos nada além de pais compartilhados. Mas ouvi-lo dizer aquilo, admitir que via o que eu passei, foi como fechar uma porta que eu nem percebi que ainda estava aberta. Obrigada, Jason. Sim, ele soltou uma risada suave. Não se acostume com isso. A ligação terminou, e eu coloquei o telefone de lado, exalando. Eu tinha passado tanto tempo pensando em quem não estava lá por mim, mas agora eu estava pronta para focar nas pessoas que estavam. 1 mês se passou. Depois, 2. O silêncio dos meus pais se tornou permanente. Sem mais ligações, sem mais mensagens, sem mais tentativas desesperadas de me fazer voltar para suas vidas. No começo, parecia estranho. Eu tinha passado minha vida inteira orbitando em torno deles, buscando aprovação, implorando por migalhas de amor e atenção. Agora, tudo havia acabado. Mas o que mais me surpreendeu foi que eu não senti falta deles. Numa noite, enquanto preparava o jantar, Sofia entrou na cozinha, arrastando seu coelho de pelúcia atrás de si. Mamãe? Ela inclinou a cabeça. Quando vamos para a casa da vovó e do vovô de novo? Congelei. Minhas mãos apertaram a colher de pau que eu estava mexendo. Gabriel, sentado à mesa, se animou. Sim, faz muito tempo que não os vemos. Engoli em seco. Como explicar para meus filhos, ainda tão pequenos para entender manipulação e favoritismo, que seus avós nunca os valorizaram de verdade? Que só se importavam com eles quando era conveniente?
Me ajoelhei ao nível deles, tirando uma mecha de cabelo do rosto de Sofia. Querida, disse gentilmente, nós não vamos mais ver a vovó e o vovô. Seu rostinho se franziu. Por quê? Hesitei. Quanto eu deveria dizer? Porque às vezes a família não nos trata do jeito que merecemos, falei por fim. E quando isso acontece, temos que construir nossa própria família. Uma que nos ame do jeito certo. Sofia pareceu pensar sobre isso por um momento. Depois assentiu. Ok, disse simplesmente, pegando seu coelho de pelúcia e pulando para longe. E foi isso, tão fácil para ela. Eu queria que tivesse sido tão fácil para mim. Alguns dias depois, quando eu estava me acomodando para a noite, houve uma batida na porta. Franzi a testa. Ninguém nunca aparecia na minha casa. Espiei pela janela e senti meu estômago embrulhar. Larissa. Por um momento pensei em ignorá-la, mas uma parte de mim, aquela que ainda estava aprendendo a deixar ir, precisava saber por que ela estava ali. Abri a porta, mas não me afastei. O que você quer, Larissa? Ela suspirou dramaticamente. Uau! Nem um oi? Cruzei os braços. Eu não estava mais jogando seus jogos. Certo. Ela murmurou, mudando de posição. Eu vim falar sobre mamãe e papai. Meu corpo enrijeceu. Não há nada para falar. Manu, vamos lá. Ela me lançou um olhar cansado. Você já fez seu ponto, ok? Você está brava, mas já faz meses. Eles ainda são seus pais. Eu ri. Na verdade, ri. Não, Larissa. Eles eram meus pais. Até deixarem bem. Claro que eu não importava tanto quanto você. Ela revirou os olhos. Ah, por favor. Eles te amam. O suficiente? Minha voz estava calma, mas firme. Eu não vou fazer isso. Eu vejo eles como são agora. Vejo você como você é. E eu não preciso de nada disso na minha vida. Seus lábios se separaram ligeiramente, como se não esperasse que eu me mantivesse firme. Mas... Não, interrompi. Cansei de ser o segundo lugar. Cansei de ser a filha menos importante. E cansei de fingir que estou bem com isso. Larissa me olhou por um longo momento. Algo brilhou em seus olhos. Algo quase como arrependimento. Mas eu não me importava mais. Adeus, Larissa. E dessa vez fui eu quem fechou a porta. Naquela noite, sentei-me no sofá com Lígia tomando chá enquanto as crianças brincavam. No outro cômodo. Então, sua irmã apareceu? Ela ergueu uma sobrancelha. Sim. Deixa eu adivinhar. Ela queria que você perdoasse e esquecesse, para que tudo voltasse a ser como antes. Sorri. Acertou. Lígia tomou um gole do chá. E você disse para ela ir embora. Ela sorriu. Claro que disse. Me recostei no sofá, exalando profundamente. Pela primeira vez na vida, eu me sentia livre. Sem mais perseguições, sem mais súplicas, sem mais espera por um amor que nunca viria. Eu tinha meus filhos, eu tinha meus amigos, eu tinha paz. E isso era mais do que suficiente. Agora me diz, como você reagiria se descobrisse que seus pais preferem apoiar sua irmã em vez de você, mesmo após anos de dedicação e sacrifícios? E na sua opinião, você acha que é possível reconstruir relações familiares após um rompimento tão profundo? Ou algumas coisas simplesmente não têm volta? Escreve aqui nos comentários. Quero muito te entender. E não esquece, se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante de amor ou de drama familiar. E me diz também qual tipo de história você prefere. Eu paguei por uma propriedade privada de luxo, mas quando chegamos lá, meus pais convidaram todos os amigos deles sem me perguntar. Eu não reclamei, apenas enviei uma mensagem. Quando eles perceberam o erro, já era tarde demais. Eu deveria ter sabido que essa viagem seria um erro no momento em que entrei na casa. Senti a mudança no ar, o peso sufocante da familiaridade.
Os pisos de mármore caros, a brisa do oceano passando pelas portas abertas do terraço, as risadas, tudo parecia errado. E então eu os ouvi. Juro que o trabalho dele é o maior golpe que já vi. A voz do meu pai ecoou sobre a conversa. Imagine ter pago uma fortuna para apenas sentar e clicar em botões o dia todo, uma risada alta, calorosa e humilhante. Eu congelei na porta. Ele está sempre enterrado nessas telas, minha mãe acrescentou, bebendo de sua taça de vinho. Não é de se admirar que ele nunca tenha tido uma namorada. Um homem deve usar as mãos para um trabalho de verdade. Outra gargalhada. Foi então que eu os vi. 12 estranhos. Não eram estranhos. Eram os amigos dos meus pais, seus colegas, meu tio, os antigos colegas de trabalho do meu pai. O tipo de gente que ainda acredita que trabalho de verdade significa levantar algo pesado e que qualquer coisa feita em um computador é uma piada. Eles estavam bebendo o meu uísque, comendo do meu buffet, relaxando na casa que eu paguei. Eu havia passado meses planejando essa viagem. Era para ser só nós três, eu, minha mãe e meu pai. Uma chance de nos reconectarmos, de deixarmos para trás anos de distância e decepção sutil. Mas é claro, eles tinham outros planos. Minha mãe se virou e finalmente me notou. Seu rosto se iluminou. Oh, lá está ele. O próprio mago da tecnologia, forcei um sorriso. Quem são todas essas pessoas? Ela acenou a mão despreocupada. Apenas alguns amigos. Não seja dramático, querido. Sim. Meu pai riu, dando um tapinha nas costas de um de seus amigos. Você devia ter visto a cara deles quando contamos que você pagou por esse lugar. Eles ficaram tão impressionados. Era isso o que eu era para eles? Apenas uma chance de exibir sua galinha dos ovos de ouro? Eu não deveria ter ficado surpreso. Eles sempre fizeram isso. A vida toda, eu fui o estranho. Meu pai era dono de uma construtora. Meu tio, mecânico. Meu avô foi operário de fábrica, um homem, que construía coisas com as mãos. Trabalho de verdade. E então havia eu. O garoto que passava tempo demais em computadores. Pare de se esconder atrás dessas telas. Meu pai costumava resmungar quando eu tinha 16 anos, mexendo no meu primeiro projeto de programação. Ninguém vai te pagar para ficar sentado apertando botões o dia todo. Mesmo quando consegui meu primeiro emprego remoto em TI, ganhando mais dinheiro aos 22 anos do que ele no auge da carreira, ele riu, incrédulo. As empresas realmente jogam dinheiro em qualquer coisa hoje em dia. Murmurou certa vez em uma reunião de família. Minha mãe não era melhor. Oh, eu só me preocupo com você. Suspirava na frente de suas amigas. Todas essas horas sozinho na frente de uma tela não é normal. Você devia estar no mundo real conhecendo pessoas reais. Eles passaram anos ignorando meu trabalho, meu sucesso, e ainda assim, nunca tiveram problema em gastar o meu dinheiro. Agora, de pé no meio da minha própria casa, observando-os se deleitarem no luxo, percebi que estavam fazendo isso de novo. Você sabe, eu estava apenas dizendo a eles. Meu pai continuou, alheio à minha expressão. O quão insano é que as pessoas realmente paguem você por essas coisas. Respirei fundo pelo nariz. Que coisas? Ele sorriu. Você sabe, ficar sentado olhando para um monitor. Não é como se você estivesse construindo algo real. Um de seus amigos riu. Cara, se eu tivesse um emprego desses, trabalharia 2 horas por dia e jogaria golfe o resto. Certo? Meu pai sorriu. Você provavelmente poderia treinar um macaco para fazer isso. Foi a gota d'água. Lentamente, peguei meu telefone, exalei e toquei na minha confirmação de reserva. E foi quando eu vi uma nova fatura da empresa da casa custo total, R$52 mil, 10 vezes o preço original. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu podia pagar. Esse não era o problema. A questão era que isso tinha ido longe demais. Olhei para meus pais, ainda rindo, ainda alheios. Digitei uma única mensagem: enviar. Eles não perceberiam o erro até que fosse tarde demais. Guardei o telefone no bolso e esperei. A princípio, nada mudou. Os convidados continuaram bebendo. Minha mãe continuou rindo. Meu pai continuou fazendo piadas às minhas custas. Então, 1 minuto depois, o telefone da minha mãe vibrou. Ela o pegou, distraída, ainda no meio de um gole de vinho.
No momento em que seus olhos passaram pela tela, seu sorriso congelou. Seu rosto empalideceu. Meu pai percebeu. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, empurrou o telefone para ele. Os dedos trêmulos, ele pegou o aparelho, franzindo a testa enquanto lia. Sua expressão escureceu. O que é isso? Sua voz perdeu toda a diversão. Deixei o silêncio se estender entre nós por alguns segundos antes de responder. Minha voz calma. É a nova fatura. Ele piscou. Nova? Como assim? Me apoiei no balcão, cruzando os braços. A casa tem um limite de ocupação de 6 pessoas. Agora somos 18. Fiz um gesto para a multidão ao redor. Casas de luxo cobram taxa extra para hóspedes adicionais. Os dedos do meu pai apertaram o telefone. Quanto de taxa extra? Sorri. 10 vezes o custo original. O silêncio se instalou na sala, meu tio riu. Ah, qual é? Isso só pode ser piada. Deu um tapa no ombro do meu pai. Ele tá zoando você. Minha mãe me lançou um olhar desesperado. Me diz que você não aprovou isso. Inclinei a cabeça. Eu não aprovei nada. Só paguei pelo que foi usado. O aperto do meu pai no telefone ficou ainda mais forte. Isso passa de 50 mil reais. Levantei uma sobrancelha. Ué, eu pensei que eu fosse um macaco que clica em botões e não faz trabalho de verdade. Então não deve ser um problema para mim. Minha mãe estremeceu. Um dos convidados pigarreou. Talvez devêssemos sentar. Meu pai rosnou, seu tom afiado. Alguns dos convidados se mexeram, desconfortavelmente, mas obedeceram. A voz da minha mãe caiu para um sussurro doce e enjoativo. Querido, escute. Eu sei que isso é muito, mas vamos ser razoáveis. Somos uma família. Ah, agora éramos uma família? Soltei uma risada sem humor. Engraçado porque 5 minutos atrás eu era só uma vergonha para o nome da família. Ela exalou bruscamente e então se virou para o meu pai. Talvez possamos falar com o gerente, explicar o erro, reduzir a taxa. Dei de ombros. Pode tentar. Meu pai me lançou um olhar furioso antes de ir até o pátio, pegando o telefone. Ouvi sua voz aumentar enquanto exigia falar com o gerente da propriedade. Minha mãe se virou para mim, tentando disfarçar o pânico. Querido, seja razoável. Você sabe que não queríamos dizer nada com aquelas piadas, não é? Levantei uma sobrancelha. Porque vocês vêm dizendo as mesmas coisas há anos. Ela abriu a boca, mas eu a interrompi. Quer saber o que é engraçado? Vocês passaram tanto tempo tirando sarro do meu trabalho, mas quando chegou a hora de reservar essa viagem, quando queriam luxo, conforto, comida cara, bebidas e praias particulares, de repente, meu dinheiro era bom o suficiente. Seus lábios se apertaram. Balancei a cabeça olhando ao redor para os convidados que agora estavam em silêncio. Vocês todos vieram aqui esperando uma carona. Não sei se meus pais disseram que estavam cobrindo tudo ou se vocês apenas presumiram. Soltei uma risada curta. De qualquer forma, estão prestes a aprender uma lição bem cara. A porta da frente se abriu com força. Meu pai voltou, furioso, o rosto vermelho. Eles não vão cancelar a cobrança, ele rosnou. Disseram que deveríamos ter lido a política. Oh, você deveria ter lido. Balancei a cabeça, porque eu li. Seus olhos se voltaram para mim. Você sabia? Sorri. É claro que eu sabia. Ele me olhou como se eu fosse um estranho. E você deixou isso acontecer? Dei de ombros. Você deixou isso acontecer. Gesticulei para toda a situação. Eu planejei uma viagem para 3 pessoas. Você convidou 12 extras. Você assumiu que eu simplesmente pagaria a conta como sempre faço. A mandíbula dele se contraiu. Então o que agora? Você vai deixar essa cobrança passar? Não exatamente. Peguei meu telefone novamente. A voz da minha mãe ficou afiada. O que você quer dizer com isso? Toquei na tela 2 vezes. Enviei. Confira seu e-mail. Ela pegou o celular e assim que seus olhos percorreram a tela, vi seu rosto se despedaçar. Ela se virou para o meu pai, horrorizada. Ele cancelou nossa reserva. Meu pai arrancou o telefone das mãos dela, lendo o e-mail com descrença. Isso diz que temos que desocupar a casa até o meio-dia de amanhã. Isso mesmo. Coloquei meu telefone de volta no bolso. Eu remarquei para mim, o rosto da minha mãe se contorceu.
Você não faria isso. Ela soltou uma risada nervosa. Mas para onde devemos ir? Todos os hotéis por aqui estão lotados. Isso parece um problema seu. As mãos do meu pai se fecharam em punhos. Você acha isso engraçado? Deixar sua própria família abandonada? Encontrei seu olhar sem vacilar. Vocês me abandonaram anos atrás. Silêncio. Sem mais risadas. Sem mais zombarias. Apenas a lenta realização de que, desta vez, tinham me levado longe demais. Pela primeira vez, eu estava no controle. Peguei um copo de uísque da mesa. Meu uísque. E tomei um gole lento. Então me virei para os meus pais, minha voz calma, minha mensagem clara. Vocês deveriam começar a arrumar as malas. O relógio na parede marcava 22h47. Levei exatamente 4 minutos para transformar as férias dos sonhos deles em um pesadelo absoluto. Lá fora, as ondas batiam suavemente contra a costa, mas dentro da casa só restava um silêncio pesado e desconfortável. Os convidados estavam congelados, taças de vinho na mão, pegos no meio da risada. Minha mãe parecia pálida. A mandíbula do meu pai estava tão tensa que sua bebida tremia. Eles não. Estavam mais rindo. Jesus, isso é uma piada, certo? Meu tio soltou uma risada fraca, olhando ao redor em busca de segurança. Tomei um gole lento do meu uísque. Acho que não. Os olhos do meu pai se estreitaram. Pela primeira vez na vida, acho que ele percebeu que eu não era apenas o caixa eletrônico de ouro que ele criou. Filho, seja razoável. Essa é a sua família. Como você pôde fazer isso conosco? Oh, agora eu sou o vilão? Levantei uma sobrancelha. Você não pensou em mim quando lotou. Minha casa com aproveitadores. Mas é só dinheiro? Minha mãe estalou, o desespero transparecendo em sua voz. Você é rico, não é? Qual é o problema? Ah, ali estava. Eles ainda não entendiam. É só dinheiro? Soltei uma risada fria. Ótimo. Se dinheiro não é problema, então vocês pagam. Peguei meu telefone, abri a fatura e segurei para que todos vissem. Estamos em R$52 mil agora. Já que todos aqui estão vivendo a vida de luxo, vamos dividir a conta. Virei-me para os convidados gesticulando casualmente. Isso dá uns R$4 mil por pessoa. Fácil, né? O rosto do meu pai endureceu. Minha mãe quase deixou cair a taça de vinho. O quê? Você ouviu. Alguns convidados se mexeram desconfortavelmente. Eu podia ver agora. Eles não tinham esse dinheiro. Tudo bem, se não podem pagar, façam as malas. Sei o quê? Você não pode simplesmente nos expulsar. Minha mãe arfou. Inclinei a cabeça. Por que não? O gerente da casa confirmou que remarquei o local. Ele me pertence pelas próximas 3 semanas. O rosto do meu pai começou a ficar vermelho. Você sabia? Perguntou lentamente com a voz perigosamente baixa. Dei a ele um sorriso preguiçoso. É claro. Ele me olhou como se eu fosse um estranho. E você simplesmente deixou isso acontecer? Você deixou isso acontecer. Rebati, gesticulando ao redor da sala. Eu reservei férias para 3 pessoas. Você trouxe uma dúzia de extras e assumiu que eu cobriria tudo. E o que espera que façamos agora? Minha mãe choramingou. Todos os hotéis estão lotados. Não é problema meu. As mãos do meu pai se fecharam em punhos. Você acha isso engraçado? Deixar sua própria família abandonada? Encontrei seu olhar, inabalável. Você me deixou abandonado anos atrás. Silêncio. Sem mais zombarias, sem mais piadas. Apenas a lenta percepção de que tinham ido longe demais. Tomei outro gole da minha bebida, saboreando o momento. Vocês deveriam começar a arrumar as malas. Quando o relógio marcou meia-noite, a casa estava um verdadeiro caos. Isso é loucura! Alguém exclamou. Não vamos encontrar um hotel a essa hora. Como vamos voltar para casa? Eles corriam de um lado para o outro como baratas tontas, fazendo ligações frenéticas e tentando encontrar vagas disponíveis. Mas eu apenas sentei e aproveitei o espetáculo. Um por um, os convidados começaram a sair arrastando suas malas. Meu tio, com o rosto contorcido de raiva, virou-se para mim na porta. Como vamos voltar? Dei de ombros com o mesmo descaso que ele tinha demonstrado antes ao rir da minha carreira. Você não me perguntou quando veio. Por que eu deveria me importar agora? Ele resmungou uma série de palavrões antes de sair furioso na noite.
Então, finalmente, éramos só eu e meus pais. O rosto da minha mãe estava coberto de lágrimas. Meu pai estava rígido perto da porta com as mãos cerradas. Você vai se arrepender disso, ele disse, a voz perigosamente baixa. Sorri. Talvez tomei mais um gole de uísque, mas não esta noite, e com isso fechei a porta na cara deles. O clique da fechadura foi satisfatório. Pela primeira vez desde que cheguei, o silêncio preencheu a casa. Sem risadas debochadas, sem vozes paternalistas, sem exigências arrogantes. Apenas eu, sozinho, e eu nunca me senti melhor. Fui até o bar, servi outra dose e caminhei até a sacada. Lá, embaixo, meus pais estavam na calçada, com as malas aos pés. Minha mãe andava de um lado para o outro, desesperada, batendo no telefone. Meu pai continuava parado, olhando para o oceano, os punhos cerrados tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Eles estavam presos, sem hotel, sem casa, sem um caminho fácil de volta. Soltei um suspiro. Por anos, eu os deixei pisar em mim. Bancava suas despesas. Tolerei sua condescendência, ri de suas zombarias, e eles nunca me agradeceram. Nunca me trataram como nada além de uma carteira ambulante. Mas, desta vez, não tinham ninguém além de si mesmos, e pela primeira vez na vida teriam que lidar com as consequências sozinhos. Tomei um gole de uísque, deixando o gosto amargo se acomodar na minha língua. Então, meu telefone tocou. Mãe. Deixei. Vibrar outra ligação. Mais 5 ligações perdidas. 6. Então, bang, bang, bang. A batida na porta foi tão forte que a parede tremeu. Abra esta porta agora mesmo. Meu pai gritou. Tomei outro gole da minha bebida. Não estou em posição de ser insultado, então escolha bem as palavras, avisei. Isso não é engraçado. Minha mãe chorou. Não temos para onde ir. Suspirei, esfregando as têmporas. Aqui vem o ciclo, o padrão com o qual cresci. Primeiro a raiva, depois a culpa. E se isso não funcionasse, a manipulação. Querido. A voz da minha mãe suavizou instantaneamente, mudando de tática. Você não pode fazer isso conosco, somos seus pais. Ri. Agora vem a parte boa. Por favor, ela implorou. Cometemos um erro, tudo bem? Mas não nos puna assim, você não é uma pessoa cruel. Não, eu não sou, concordei. Mas também não sou um tolo. Silêncio. Aproximei-me da porta, encostando nela. Deixe-me adivinhar. Se eu deixar, vocês entrarem, tudo volta ao normal. Vocês vão dizer que foi tudo um mal-entendido. E na próxima semana eu estarei pagando por outra coisa que vocês não podem bancar. Isso não é justo, minha mãe retrucou. Nem convidar metade da cidade para as minhas férias. Eram só amigos, que estavam bebendo meu uísque, comendo minha comida e rindo do meu trabalho. Silêncio. Sorri, eu os encurralei. Aqui está a questão. Mãe, pai. Exalei calmo e controlado. Eu não me importo se vocês cometeram um erro. O problema é que vocês nunca me respeitaram. Isso não é verdade. Meu pai zombou. Pare com o teatro. Minha voz endureceu. Teatro? Me diga, pai. É teatro quando você ri da minha carreira na frente dos seus amigos? Quando me trata como uma piada enquanto gasta o dinheiro que eu trabalho? É teatro quando você espera que eu banque sua vida sem questionar? Silêncio. Continuei com a voz afiada como uma faca. A única vez que eu importo para vocês é quando estou entregando meu cartão de crédito. O resto do tempo sou apenas uma decepção. Isso não é verdade? É. E hoje à noite, vocês vão ter que viver com as consequências de me tratarem como um banco e não como um filho. Ouvi minha mãe fungar. Por favor, não faça isso. Balancei a cabeça, um sorriso frio se formando. Boa noite. E fui embora. Eu deveria ter esperado o que aconteceu em seguida. Às 6 da manhã, meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem. Pai, estamos indo para casa hoje, mas isso não acabou. Suspirei e rolei pelas notificações. Mãe, você realmente nos machucou. Nós te criamos, te demos tudo. E é assim que você nos trata? Pai, não se esqueça de onde você veio. Mãe, ainda somos seus pais. Um dia você vai se arrepender disso. Era tão previsível que quase me fez rir. Primeiro a raiva, depois
a culpa. E, por fim, a tentativa desesperada de reafirmar o controle. Mas desta vez, eu não estava mais jogando o jogo deles. Coloquei meu telefone no silencioso, deixei-o na mesa de cabeceira e a casa estava quieta agora, pacífica. Pela primeira vez em anos, eu finalmente tinha estabelecido limites, e isso foi incrível. Eu achei que tinha acabado. Naquela manhã, sentei no terraço da casa, tomando meu café e olhando para a entrada, vazia onde meus pais estiveram na noite anterior. O ar cheirava a sal e vitória. Eu deveria me sentir culpado, mas não me senti. Pela primeira vez em anos, eu finalmente tinha traçado uma linha. Eu tinha estabelecido um limite, e dessa vez eles não tiveram escolha a não ser respeitá-lo, ou assim eu pensei. Ao meio-dia, meu telefone tocou novamente. Mãe, acabamos de chegar em casa. Vamos conversar quando você estiver pronto. Eu ignorei. Pai, você nos humilhou na frente dos nossos amigos, depois de tudo que fizemos por você. Ignorei isso também. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram chegando. Algumas eram apelos emocionais, outras ameaças veladas. Mãe, querida, famílias não fazem isso umas com as outras. Pai, se você quiser nos cortar, tudo bem, mas não espere que estejamos lá quando você precisar de ajuda. Mãe, é só nos ligar. Vamos consertar isso antes que piore. E então, às 8h36 da manhã, no terceiro dia, recebi uma ligação do meu chefe. Ei, ele disse hesitante. Só queria saber como estão as coisas. Seus pais ligaram para o nosso escritório esta manhã. Meu café quase caiu da minha mão. Com licença? Sim. Disseram que estavam preocupados com sua saúde mental, que você tem agido de forma irracional e tomado decisões financeiras impulsivas. Queriam saber se estava tudo bem no trabalho. Levantei tão rápido que minha cadeira quase caiu. Para trás. Você só pode estar brincando comigo. Não, meu chefe respondeu. Olha, eu disse a eles que não discutimos assuntos privados dos funcionários, mas talvez seja melhor você resolver isso antes que piore. Minha mão tremia quando encerrei a ligação. Eles tinham ido longe demais. Eu esperava manipulação. Eu esperava culpa. Mas isso foi um ataque direto à minha carreira. Respirei fundo, abri meu telefone e digitei. Vocês cruzaram a linha. Nunca mais liguem para o meu trabalho. Mãe, nós só estávamos preocupados com você. Eu. Não. Vocês estavam tentando destruir meu emprego porque eu parei de pagar pela sua vida. Esta é a última vez que falo com qualquer um de vocês. Pai, não seja dramático. Eu os bloqueei, todos os números, e-mails, redes sociais. Pela primeira vez na minha vida, eu os cortei completamente. Um mês depois, foi estranho no começo. Durante anos, minha vida foi ditada pelas necessidades deles. Minhas finanças, meu tempo, minha energia, tudo usado para tornar a vida deles mais fácil. Agora não havia mais mensagens, nenhuma emergência financeira repentina, nenhuma culpa, apenas eu, vivendo por mim mesmo. Mudei de cidade, de apartamento. Um novo começo. Me joguei no trabalho, resgatei hobbies que havia abandonado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando a próxima ligação pedindo dinheiro. E foi libertador, até que o inevitável aconteceu. 2 meses depois, recebi um e-mail da minha mãe. Quase o apaguei sem ler, mas algo me fez parar. Assunto. Sinto muito, a mensagem era curta. Não sei se você falará conosco novamente, não te culpo, mas quero que saiba que me arrependo de tudo. Estávamos errados, eu estava errada, e agora, finalmente entendo, nós não demos valor a você. Pensamos que você sempre estaria lá, que agora que te perdemos, seu pai não vai admitir, mas ele também sabe. Só não sabe como dizer. Não espero que nos perdoe. Só espero que um dia você consiga olhar para trás e se lembrar de nós como algo além do que nos tornamos. Não, importa o que aconteça, nós te amamos. Foi isso. Nenhum pedido de dinheiro, nenhuma tentativa de manipulação, apenas uma admissão de derrota. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, então fechei o e-mail. Não respondi. Não porque os odiasse, não porque quisesse vingança, mas porque, pela primeira vez na minha vida, eu finalmente entendi algo. Amor não significa tolerar desrespeito.
Família não significa servidão financeira, e às vezes a única forma de ser livre é ir embora. Agora me diz, você já teve que estabelecer limites dessa forma com alguém da sua família? Como foi? Me conta a tua experiência. E você acha que o protagonista fez o certo ao cortar os pais da sua vida, ou deveria ter dado outra chance? Escreve aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal para não perder nada.